Olá, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, vamos ter mais um pouquinho de paciência, né? Logo, logo nós resolvemos todo esse problema, passa toda essa epidemia, cada um está fazendo o seu papel, o que, aliás, é muito importante no nosso dia a dia, não é mesmo? Então, gente, só reforçando as ideias, chegar em casa, lava bem as mãos, né? Sabonete, pinguinho de álcool gel na mão, né? Espalha bem, espalha pelos braços também. Tá legal? Então, é isso aí o primeiro recado para vocês, tá bem? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero pedir desculpa se alguma coisa não sair a contento. Nós não somos profissionais dessa área, né? Vocês sabem a área onde que eu gosto de trabalhar, é dentro de uma sala de aula, não é verdade? Mas nesse momento nós temos que nos adaptar e fazer o melhor para todos nós, não é verdade? E fazer bem feito para que não tenham problemas. Então, com tudo isso, vamos tentar fazer o melhor possível aqui, tá bom? A última coisa que a gente tinha falado era sobre a idade da Terra, né? O aparecimento do primeiro ser vivo. Então, muito antigo, né? Muito antigo mesmo, tá? Então, hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos bater um papo, que é um bate-papo, né, gente? Sobre a datação, que nós chamamos de datação relativa, né? Ou datação, também o mais moderno, uma datação radiométrica ou radiológica, tá? O que isso quer dizer? Vamos pegar uma rocha e vamos trabalhar com ela. Vamos pegar um fóssil, vamos trabalhar com ele. Vamos descobrir a idade desses materiais, tá bem? Então, no primeiro momento, nós vamos falar de um trabalho feito por William Smith, né? O trabalho dele ficou muito famoso no século XIX, foi iniciado no século XVIII, mas por vários motivos não teve sequência, né? Então, no século XIX, ele surgiu, que foi essa datação relativa. Bom, vamos entender em que ela se baseia, tá? Tanto em ciências do ensino fundamental 2, quanto em geografia, vocês estudaram as rochas, não é verdade? Vocês estudaram, por exemplo, aquelas rochas que surgem dentro do vulcão, né? Elas endurecem, né? As rochas magmáticas, né? Surgem pelo endurecimento do magma. Se endureceu dentro da Terra, intrusiva, né? Se foi fora da Terra, extrusiva. Tá bem? Muito bom. Mas nós temos outras rochas. E uma das rochas muito importante é aquela rocha que é formada por pedacinhos de outras rochas, pedaços, sedimentos, não é verdade? São as rochas sedimentares. Normalmente essas rochas sedimentares, elas estão bem no fundo e são muito importantes para formarem os chamados fósseis, né? Que a gente estudou antes, né? Lembra que a gente estudou sobre a importância do estudo dos fósseis na evolução? Então, a gente tem como datar esse fóssil, tá bom? Então, vamos lá. Nessa datação relativa, como é que é feito? A gente sabe que tem uma camada sobre a outra, né? Então, o que a gente acaba observando? Teoricamente, se eu tenho uma camada de rocha sobre a outra, essa camada que está mais no fundo, ela é mais antiga, né? Então, não dá exatamente para a gente falar de uma idade aí, né? Dá para falar de qual é a mais antiga, mas colocar números em cima disso seria algo um pouquinho mais difícil, não é verdade? No século, olha, foi entre o século XIX, finalzinho do século XIX
E já o início do século XX é que surgiu a ideia, né, da datação radiométrica, também chamada de datação radiológica, né? Trabalhando com o quê? Com a meia-vida de elementos radiativos. Vocês lembram quando vocês tiveram química no nono ano? Ou mesmo agora, né? Com o professor Lucas, vocês estão tendo química, eu não sei se ele já abordou essa parte, né? Mas nós temos elementos químicos que eles emitem ondas, né? Basicamente três ondas, alfa, beta e gama. A isso nós chamamos de irradiação ou radiação. Então são os elementos radioativos, tá? Nós vamos trabalhar com dois elementos básicos, tá bem? E vamos trabalhar com uma coisa chamada meia-vida do elemento, tá bem? Porque, ó, vamos pensar. Se eu tenho um elemento aqui, se ele começa a emitir radiações, então o que acaba acontecendo? Ele vai perdendo alguma coisa. Então é natural que ele se transforme em um outro elemento. Tudo bem? Vamos entender uma coisa então agora. Ó. Vou dar um exemplo em números que fica mais fácil, tá bom? Vamos supor que você tivesse 400 gramas do elemento químico urânio. Nós usamos o urânio, o isótopo 238, tá bem? Então, urânio 238. O que acontece? O que é meia-vida? É o tempo necessário para que metade dessa amostra que nós falamos para vocês se transforme num outro elemento químico, que nesse caso seria o chumbo 206. Tá bem? É um período longo, viu, gente? Dão aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Tá bem? Agora vamos supor que uma massa, eu tenho lá, vamos dizer, 400 gramas, tudo bem? Metade virou chumbo, tá aqui a metade, tá bom? Metade virou chumbo. Demorou 4,5 bilhões de anos. Isso que sobrou, para que metade dela se transforme em chumbo, vai demorar mais 4,5 bilhões de anos. Tá bom? Entendeu? Então, a cada 4,5 bilhões de anos, aquilo que sobrou vai metade se transformar em chumbo. Tá bom, gente? Então, basicamente, é isso que a gente acaba estudando. Só que nós temos uma ideia de vida no planeta. Não é verdade? E 4,5 bilhões de anos, poxa, são muitos anos, não é verdade? São muitos anos. Então ficava difícil para você pegar, por exemplo, uma amostra que tivesse 50 mil anos ou 60 mil anos. Né? Então, se eu tiver uma amostra que tenha entre isso, bom, quando o geólogo pega uma rocha ou pega um fóssil e ele quer datar, ele já tem um conhecimento prévio, então ele sabe mais ou menos o tempo. Aí, se ele vai usar esse método da radiometria, então ele tem que ter esse conhecimento básico. Tá certo, gente? E também uma ideia, é claro, se for um animal, uma ideia clara de zoologia, né, pessoal? Bom, vamos tentar entender. Então, para essas rochas, esses fósseis mais novos, nós não utilizaremos esse método do qual trabalhamos a meia-vida do urânio 238, tá bem? Nós vamos trabalhar um isótopo radioativo do carbono. É o único isótopo radioativo do carbono, que é o carbono 14. Ele é o mais raro. Bom, nós temos três formas de isótopos do carbono. O carbono 14, que é o mais comum, né? Está em todos os seres vivos.
tá, gente? Qualquer ser vivo tem. Nós temos o carbono 13 e nós temos o carbono 14, que é esse mais raro, tá bem? E o único radiativo. Para se ter uma ideia, o carbono 12 ele é encontrado em aproximadamente 99%. Então, se eu pegar todo o carbono, 99% aproximadamente será o carbono 12. O carbono 13 ele é encontrado em uma quantidade muito pequena, tá? Bom, se o outro é 99, sobra 1%, né? Então, ele varia nesse 1%. Por que os dois variam? Porque o carbono 14, gente, eu falei para vocês, é o mais raro, não esqueça disso, tá? Ele é um milésimo, ele representa um milésimo de todos. Então eu posso ter uma variação no carbono 12, ou no carbono 13, ou até nos dois, né, simultaneamente, para dar essa quantidade do carbono 14, tá bem? E o que é importante a gente saber sobre ele, né? Bom, vamos tentar lembrar uma coisinha antes. A gente estudou, ou vocês estudaram no ensino fundamental, um processo chamado fotossíntese. Lembra disso? Então, na fotossíntese, o organismo ele absorve o carbono. Não é isso? Vamos lembrar direitinho? Nós temos na fotossíntese a necessidade de água e de também o gás carbônico, o CO2, certo? CO2 é fonte de carbonos e de oxigênio. E a água é fonte de hidrogênio. Pessoal, me permita trocar, tá? A água é fonte de hidrogênio e de oxigênio. E o carbono e o gás carbônico é fonte de carbonos, tá bom? Me perdoem esse lapso, tá bem? Então, deixar claro, CO2 fornece o carbono. H2O, a água, fornece hidrogênio e oxigênio. Tá bem? Para não ter dúvidas, tá bom? Muito bem, gente. Esse carbono, ele é passado de um ser para o outro através da cadeia alimentar, né? Os vegetais, eles fazem a fotossíntese. Animais herbívoros se alimentam dos vegetais, carnívoros se alimentam de herbívoros ou também de outros carnívoros, não é verdade? Então, através da cadeia alimentar, esse carbono vai indo de um corpo para outro, tá bom? Bem, o tempo que demora para que metade desse carbono se transforme em um outro elemento químico, tá? Esse outro elemento químico é o nitrogênio 14, tá bem? Então vamos lá. Meia vida do carbono 14, 5.730 anos. Então, uma amostra de 400 gramas de carbono 14, metade dela se transformará em nitrogênio 14 após 5.730 anos. Tranquilo? Muito bem. Tal qual nós fizemos com o urânio, acontece a mesma coisa, tá? Eu tenho 400 gramas, tudo bem? 200 gramas se transformaram em nitrogênio. Esses outros 200 gramas de carbono 14, eles vão demorar mais 5.730 anos para que metade se transforme. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com as quantidades.
né? Mas nós temos que observar que algumas rochas, alguns seres, eles são muito antigos. Não é verdade? São antigos demais. Então, para que a gente possa fazer isso, também tem um limite. Tá? Se eu estiver estudando, por exemplo, por volta da 10ª meia-vida, nossa, aí já fica difícil, né? Aí fica às vezes muito difícil para você saber as quantidades, né? É muito complicada essa parte, né? A partir, é claro, dos elementos quando eles são mais antigos, quando vai havendo essa separação, tá bem? Muito bom. Vamos lá então. Vamos falar de uma outra coisa importantíssima, que é algo chamado deriva continental. Já ouviram falar de deriva continental? Nós tínhamos o nosso planeta e toda a massa de terra, os continentes, eles estavam todos em uma região, acredita-se que central, né? Fica difícil a gente saber o que é central ali, né? Mas vamos pegar essa ideia. E formavam conjuntos que nós chamávamos de Pangeia, não é isso? Essa teoria, pessoal, ela vem desde o finzinho do século XIX até o começo do século XX, com Alfred Wegener, né? E ele trabalhou essas ideias, ele lançou mostrando que realmente houve uma modificação ao longo aí dos milênios em relação aos continentes, né? Agora, vamos pensar o seguinte: o que leva um continente a se afastar, a haver essa separação? Nós temos que lembrar uma coisa importante, que vamos dizer assim, vamos usar um termo bem técnico, placas tectônicas, né? São placas que elas sustentam todos os continentes. Tudo bem? Agora, como é que essas placas estão? Elas estão bonitinhas ali, uma do lado da outra, sim? Não, elas não ficam assim. Elas ficam assim, olha. Então, quando há uma movimentação dessa placa, né, se fosse uma coisa única, né, seria ótimo, né? Seria ótimo. Se fosse uma coisa mais ou menos assim, né, ó, faria algo mais ou menos assim. Poxa, que bom seria, né? Ó, tudo lisinho, tudo bonitinho, mas não, ó. Tem essa parte que fica uma sobre a outra. E nós temos várias placas tectônicas. Então, o que acaba acontecendo? Quando uma placa tectônica ela se movimenta, então ela vai provocar o quê? Uma coisa chamada atrito. E esse atrito é o que nós conhecemos, o resultado dele, com o nome de terremotos, né? Então, vamos lá? Os terremotos são resultado do movimento dessas placas tectônicas. Tá bem, gente? Bom, vamos lá então. Falamos aí das placas tectônicas. Tava tudo junto e ele se separou. E aí nós temos um problema, né? Porque, ó, vamos pensar uma outra coisa. Se eles estavam tudo junto e eles se separaram, eles foram se afastando, então, graças a esse movimento, eles vão continuar se afastando, né? E só que o nosso planeta, ele não é redondo, né, pessoal? Ele é ovalado, né? Mas tem uma ideia circular. Então, se ele se afastou, ele vai acabar fazendo isso. Então, muitos cientistas acreditam que vai chegar um momento em que vai acontecer isso. Ó. Eles vão se encontrar do outro lado. Eles vinham daqui, vão até o outro lado e vão se chocar. O que vai acontecer?
difícil de saber, né? Fica bastante difícil de saber. Pode representar, de repente, o final do planeta? Não vamos pegar essas partes não, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre essas ideias, né? Bom, gente, se nós observarmos mais ou menos o início desse fenômeno, né? Dessa chamada deriva continental, a gente vai observar basicamente que ocorreu num período muito interessante, tá? Muito antigo, que foi a chamada era paleozoica, né? A era, ela é dividida em períodos, né? Que nem aquela tabelinha que a gente tem no final da nossa apostila, não é verdade? Nós temos aquela tabelinha, né? Então, o período, qual foi o período? Foi o período cambriano, entre 286 e 360 milhões de anos atrás, tá? É muita coisa, né, gente? É muito tempo, tá? Um outro movimento também importante que ocorreu, fazendo uma boa separação também, já foi numa outra era, já na era Cenozoica, bem mais próximo de nós, né, pessoal? Seria no período terciário, aproximadamente, a época seria do Eoceno, na época do Eoceno, tá? Ou seja, entre 37 e 58 milhões de anos atrás, né? E essa visão que nós temos hoje do nosso planeta, né? Como ele é dividido, isso daí já veio de uma era bem mais nova, né? Que foi a era Cenozoica, no período quaternário. Que vai de onde? Esse período quaternário, a gente pega em torno de 2 milhões de anos aproximadamente, até a época atual, tá bem? Então, nessa aula de hoje, nós vamos encerrar falando sobre isso, tá bem? Bom, reforçando as ideias, não esqueçam os cuidados que nós temos que ter, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar procurando, colocando as dúvidas no próprio vídeo, né? Dá para vocês questionarem, perguntarem algumas coisas para a gente. Não esqueça de curtir o vídeo lá para a gente saber quem esteve presente aqui. Tá legal, gente? Então, um bom dia para vocês, vamos se cuidar e em breve estaremos juntos de novo. Um abraço!